Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar quais documentos a empresa pode exigir na hora da contratação. Você sabe o que significa ipso facto, ipso iure? Pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Ipso facto. Não tenho ideia. Scanner planetário chega ao Centro de Memória do TRT de Minas. E no quadro Tradição e Trabalho, a arte que encanta os ouvidos, a profissão de pianista. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Currículo e carteira de trabalho na mão. Todo mundo que procura um emprego sabe que a empresa pode exigir alguns documentos na hora da contratação. Mas olha só este caso. Aqui em Minas, para preencher uma vaga de operadora de caixa, pedir até uma carta de fiança bancária. Será que isso é permitido por lei? Quem conta pra gente é o repórter André Salles. Conseguir um emprego e entrar no mercado de trabalho é um desafio para muitos brasileiros. É o caso de Sani, que tem 19 anos e procura emprego há 2 meses. Quais são as principais dificuldades que você tem encontrado? A exigência de uma experiência, né? A idade também exigida e o horário dos serviços que são pedidos atualmente. Na busca por uma vaga, Sani procurou esta empresa de recrutamento, seleção e treinamento de candidatos. 60 mil pessoas fazem parte do banco de dados e o que não falta é oportunidade, ainda mais nos setores de comércio e serviços, devido à chegada do fim do ano. Existem muitas oportunidades aí para as pessoas que estão buscando. As empresas estão com dificuldade de contratar pela baixa qualificação da mão de obra, né? As pessoas estão chegando com pouca qualificação e muitas vezes a gente não consegue preencher todas as posições em função disso. Se já não está fácil conseguir uma vaga no mercado, imagine quando a empresa faz exigências abusivas. Os sócios de um supermercado foram condenados a indenizar uma candidata a uma vaga de operadora de caixa. Eles exigiram dela uma carta de fiança bancária como condição para a contratação. A decisão da 7ª turma, da qual eu fui relator, ela foi no sentido de que houve um abuso, né, do direito do empregador, no caso, este supermercado, ao exigir dela essa carta de fiança bancária. Ou seja, foi um ato discriminatório, abusivo, que constituiu um dano moral. Então, na verdade, não é bem uma punição, mas sim uma reparação de um dano moral causado pelo supermercado à sua empregada. O desembargador ressalta que há limites nas exigências das empresas para a contratação de um empregado. O que o empregador pode fazer nessa fase de recrutamento até contratar, ele tem que se basear, né, na habilidade. Ele vai testar a aptidão do empregado, né, aptidão técnica e habilidade específica para a função para a qual ele está contratando, e as referências, né, existentes em relação àquele empregado. A partir do momento que ele fez essa pesquisa e chegou à escolha desse empregado, né, por uma análise do currículo, uma análise do aspecto moral da pessoa, ele aí faz a contratação baseada numa confiança. Essa confiança é essencial para o contrato de trabalho. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa ipso facto, ipso iure? Que é isso? 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 Ipso facto. Você sabe o que significa? Não. Pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Ipso facto. Não tenho ideia. Y facto é coisa de computador.
de factory, não? De trocar cheque, não? Faz a mínima ideia. É de comer? Ipso facto? É o fato, é. Ipso Yuri. Ipso Yuri. Ipso Yuri. Você é japonesa. Ipso Yuri. Já ouvi falar, mas não sei o que é, né? Ipso Yuri, o nome de uma pessoa. Yuri. Yu, peru. Ipso Yuri. É um verme. Yuri. Não. Ipso é o Ipso do Yuri. O que tem? O que é isso? Ipso facto significa que a consequência declarada ela decorre do próprio fato. Como exemplo, a gente pode citar uma situação em que o juiz declara que a parte, ao impugnar determinados documentos ou em um determinado prazo, deveria ter requerido uma prova pericial. Como não o fez, ipso facto ocorre a preclusão processual, ou seja, a parte perde o direito de requerer aquela prova em decorrência de não ter praticado aquele ato no momento correto. Por outro lado, ipso iure significa que a consequência decorre do próprio direito. Então, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o caso de um sucessor em uma relação, em uma empresa. O sucessor assume ipso iure as obrigações trabalhistas do empregador que é o sucedido naquela relação, naquele contrato de trabalho. Então é isso, ipso facto é em decorrência do fato, ipso iure em decorrência do direito. O TRT de Minas possui vários registros históricos da Justiça do Trabalho Mineira. E para preservá-los, o Centro de Memória acaba de receber uma ajuda especial. Um scanner planetário vai digitalizar os documentos. Uma máquina imponente e moderna. Este é o scanner planetário que passa a fazer parte do dia a dia de trabalho dos servidores do Centro de Memória do TRT Minas. O equipamento faz a leitura de qualquer tipo de documento a uma distância de 70 centímetros. O processo é automático e garante que os documentos originais não sejam danificados. A aquisição desse equipamento é muito importante para o projeto de preservação na Justiça do Trabalho, porque ele vai permitir que a gente reproduza esse documento de forma fidedigna, crie uma cópia confiável que vai ser disponibilizada para o pesquisador, tanto na rede como aqui no Centro de Memória. Então a gente vai evitar um manuseio constante do documento, que já é um papel da década de 40, que já sofreu danos, que precisa ser preservado. O scanner planetário digitaliza qualquer tipo de documento. Fotos, livros, processos, para tornar digital o acervo do Centro de Memória, que remonta à década de 40, os servidores participaram de um treinamento. O equipamento pode ser acionado tanto com os pés quanto com as mãos, dando mais conforto ao operador. O que é digitalizado vai parar no monitor, acoplado ao scanner. O equipamento que a gente utilizava até então, ele é de uso doméstico e a tarefa era dificultada pela posição que você tinha que usar o material e a preocupação muito grande de não danificar o material, o que não acontece com esse equipamento. Uma vez que você posiciona o material e, pelo fato dele ser planetário, você não tem essa preocupação em danificar o material. O investimento do tribunal para a aquisição do scanner gira em torno de R$100 mil. Atualmente, há apenas 150 equipamentos deste tipo no Brasil. A máquina é considerada ideal para obras raras e documentos encadernados. A ideia é como se você estivesse folhando o documento a última vez, porque depois que você folhar e digitalizar, você não vai precisar mais fazer nenhum tipo de tratamento no documento. Ele faz a compensação automática da lombada, ele faz a remoção dos dedos, ele faz... É extremamente simples de utilizar. Parece ser muito complicado, mas assim, no final ele acaba sendo muito mais fácil de usar do que um scanner normal. Juízes do TRT de Minas vão promover o encontro do Singespa em setembro. Mas as unidades regionais já estão discutindo temas para aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. Veja na reportagem de Camila Cambraia. Magistrados reunidos para discutir temas ligados à administração do TRT de Minas. No encontro da Unidade Regional do Singespa de Belo Horizonte, juízes da primeira instância da capital puderam tirar dúvidas e apresentar sugestões. Tudo para melhorar o dia a dia na Justiça do Trabalho Mineira. O juiz de primeira instância é aquele que começa e termina o processo.
Então é de capital importância que ele se manifeste e apresente a solução desse desenrolar desse processo mais fácil para todos, ou seja, para eles e para os jurisdicionados. O tribunal ele tem uma fração da participação, que não é integral, enquanto que o juiz é que tem o grande contato, o desafio de superar essas dificuldades dessa adaptação a esse processo judicial eletrônico. Além de abordar temas relacionados a questões judiciárias e administrativas, neste ano as unidades regionais do Singespa discutem sobre o PJE. A ideia aqui é fazer uma democratização sobre uniformização de procedimentos da primeira instância. Então a gente faria um debate a respeito de pontos polêmicos no PJE, que ainda suscitam dúvidas, divergências de procedimento dos juízes. A ideia do Singespa é reunir os juízes de Belo Horizonte, titulares e substitutos, e tirar daqui, democraticamente, uma forma de uniformização a isso. E levar essa proposta da administração do tribunal e, quem sabe, transformá-la num ato institucional, um provimento que vai regular toda a situação no estado inteiro. Os assuntos debatidos em cada URGE serão levados para o encontro anual do Singespa, que ocorre no dia 18 de setembro. O objetivo agora é uniformizar Belo Horizonte e depois estabelecendo diretrizes com relação às demais unidades do Estado de Minas Gerais. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Na série Gestão Ambiental, vamos mostrar uma empresa que lava carros gastando menos que um copo de água. E no quadro Tradição e Trabalho, o ofício que resiste ao tempo e encanta cada vez mais o público, a profissão de pianista. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões dos magistrados da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. A quarta turma do TRT de Minas reconhece fraude trabalhista em Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, e condena a prefeitura do município a pagar verbas trabalhistas. O município firmou convênio com a Associação Presbiteriana Leite para a prestação de serviços de educação infantil. Acompanhando o voto da relatora, desembargadora Maria Lúcia de Magalhães, a turma entendeu que as atividades de educação infantil são próprias do poder público, por isso houve terceirização ilícita. O município foi condenado a pagar verbas trabalhistas provenientes do convênio, juntamente com a associação e a Igreja Presbiteriana do Bom Jardim, fundadora e mantenedora da associação. E a série Gestão Ambiental continua. Hoje vamos mostrar uma empresa que investiu na lavagem de carro a seco. Parece estranho, mas eles conseguem lavar um automóvel usando menos que um copo de água. Veja só. Foi no momento de crise que Antônio encontrou prosperidade. A empresa, criada por ele e pela filha, lava carros a seco na casa do cliente. Com um pano e um borrifador contendo uma espécie de detergente, é feita a limpeza do veículo. O produto remove a sujeira sem precisar de enxágue. E o melhor, ainda preserva o meio ambiente. Olha, essa ideia foi uma sequência de valores pessoais que a gente tem. Só para te dar um exemplo, a minha casa é uma casa construída com tijolo ecológico, a minha cerca é cerca viva, não uso nenhum cerco nem muro. Além disso, todo o sistema de aquecimento de água é um sistema de uso de garrafa PET e caixinha de leite. Então isso já está no DNA nosso, né? Há muito tempo. Seguindo esse caminho de uma preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, nós chegamos no formato da nossa empresa.
Enquanto uma lavagem de carro com mangueira gasta cerca de 560 litros de água, a lavagem a seco consome apenas 300 ml, o suficiente para diluir o produto de limpeza. Esse produto, ele tem um componente químico que dissolve a sujeira e, além disso, tem uma cera protetora, uma película protetora que, dando-se o acabamento, ele protege o carro por alguns dias. No carro, nós fazemos muitos serviços. Além da limpeza externa, nós fazemos a limpeza interna, nós fazemos limpeza de banco, teto, nós fazemos enceramento e também nós, com a tecnologia da limpeza de banco de carro, nós fazemos também a limpeza de sofá, de carpete, e nós temos uma demanda muito boa e é um serviço que a gente faz na residência das pessoas. O negócio existe há cerca de 1 ano. Antônio conta que a clientela cresceu bastante. Muita gente opta pelo serviço por ser ecologicamente correto. A sociedade está tomando mais consciência da crise em relação à água. E aí nosso serviço está aumentando a demanda. Muita curiosidade, muitas pessoas não sabem ainda como funciona. Quando se fala em demissão por justa causa, é comum a gente pensar logo em algo errado que o trabalhador fez e por isso acabou sendo demitido. Mas a justa causa pode acontecer também quando o empregador comete uma falta grave. Nesse caso, chamamos de rescisão indireta. A rescisão indireta está prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, se o empregador comete algum fato grave, descrito na lei, que enseja a rescisão por parte do empregado, o empregado pode entrar com uma ação pedindo o rompimento do contrato e o recebimento das parcelas tal qual ele fosse dispensado sem justa causa. Então, isso pode gerar também indenizações complementares. Por quê? Se a atividade do empregador, por exemplo, ela foi uma atividade em que reiteradamente ele descumpriu normas de saúde do trabalho e gerou uma doença no empregado, ele também pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, porque aquele ambiente é agressivo, nocivo à sua saúde, para que cesse aquele fato e pedir a indenização correspondente ao prejuízo sofrido até então. O empregador comete falta grave nos seguintes casos: quando exige do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Trata o empregado com rigor excessivo. Submete o empregado a perigo manifesto de mal considerável. Deixa de cumprir as obrigações do contrato de trabalho. Pratica contra o empregado ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama. Ofende fisicamente o empregado ou pessoas de sua família, salvo em casos de legítima defesa. Reduz unilateralmente o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a sua remuneração. O piano existe desde o século XVIII e se tornou conhecido nas mãos de Mozart e Beethoven. 300 anos depois, artistas se dedicam ao estudo das partituras para interpretar as obras eruditas da melhor maneira possível. A profissão de pianista você vê agora no quadro Tradição e Trabalho. Há cerca de 30 anos, Maurício se dedica ao piano. Boa parte da rotina de trabalho do pianista se baseia no estudo do instrumento. Esse estudo ele envolve não só o estudo ali sentado ao piano, tocando
e trabalhando o repertório que você tem que trabalhar, mas envolve também uma preparação anterior, uma pesquisa de repertório, às vezes envolve até um estudo do próprio repertório fora do piano, um estudo de análise musical, um estudo às vezes de história referente às obras e compositores que você está tocando. E o dia a dia da profissão é exaustivo. Dependendo do nível de dificuldade, o pianista pode passar horas em um único trecho. A gente às vezes se depara com trechos de obras que a gente está trabalhando, aos quais a gente tem que dedicar um bom número de horas de estudo para tentar não só compreender musicalmente, mas tentar resolver, às vezes, questões práticas de execução, né? O ofício de pianista remonta ao surgimento do instrumento musical há cerca de 300 anos. Apesar dos avanços tecnológicos e da criação de instrumentos mais modernos, obras do século XVIII de compositores como Beethoven e Mozart ainda desafiam quem lida com o piano. Por que tanta gente ainda se interessa por tocar as sonatas de Beethoven, com tantos grandes artistas que tocaram? Porque a gente sempre tenta descobrir alguma coisa diferente ali, uma outra possibilidade, não é? A gente tenta colocar a própria voz naquilo ali. Então as grandes obras, elas inspiram, né? Elas sugerem isso. Mas não é só de ensaios e apresentações que vive um pianista profissional. A área de ensino foi o caminho escolhido por Adalmário há quase 30 anos. O professor leciona piano, percepção e apreciação musical aos alunos do curso de música da UFMG. A gente ensina aprendendo e aprende ensinando. Para você dar uma aula, por exemplo, eu dou aula de apreciação, eu tenho que ficar horas e horas pesquisando na internet sobre os compositores, né? O tanto que eu aprendo sobre os compositores, né? Sobre história da música, né? Coisa que eu não sabia dando aula, para preparar uma aula, para chegar em frente de uma turma e falar sobre Mozart, por exemplo, eu tenho que saber sobre os passos sociais de Viena, né? no século, meados do século XVIII, né? E para dar uma aula com propriedade, eu preciso saber isso, né? E antes, por exemplo, quando eu só tocava piano, né? Isso não acontecia, eu achava que só ficar no piano já me bastava, né? Mas não. Para dar aula, você tem que estar muito acima daquilo, você tem que saber muito mais sobre um assunto que você vai abordar necessariamente. O gosto pelo instrumento faz Adalmário perder a noção da hora quando está trabalhando. Aqui a gente começa a dar aula, na hora que eu assusto, a aula era para terminar às 8, já são 10 horas da noite, né? Eu só paro de dar aula do piano quando o porteiro toca a campainha e avisa que está na hora de fechar a escola. Né? E isso é quase todo dia, né? Você faz uma coisa que você gosta, não tem recompensa maior do que isso. Uma profissão restrita que exige anos de prática para atender aos ouvidos mais exigentes. Me traz mais satisfação é ver que eu estou, de certa forma, evoluindo artisticamente. Conseguir, por exemplo, abordar um repertório novo, muitas vezes de extrema dificuldade, olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, será que eu dou conta disso aqui? E começar a trabalhar naquilo e depois de um certo tempo de trabalho, eu falo assim, poxa, está começando a acontecer, vai dar certo, eu vou conseguir tocar isso aqui, na certeza de que eu vou, em algum momento, ser capaz de compartilhar aquilo com outras pessoas. Né? Acho que isso é o mais recompensador, é descobrir alguma coisa de bonito, de interessante, de novo, de criativo naquela obra, tentar realizar aquilo na certeza de que daqui a pouco eu vou subir no palco e vou compartilhar isso com outras pessoas.
O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!